Olá pessoal, aqui é o professor Armando para mais uma videoaula. Os alunos ultimamente têm me perguntado como é que se usa o transferidor de grau, porque praticamente é uma ferramenta de trabalho do nosso dia a dia e eu recomendo já no primeiro mês de aula já comprar o transferidor de grau para as aulas de AutoCAD ou até mesmo para qualquer outro curso de CAD, o qual ministro, sendo ele SolidWorks, SolidEdge, Inventor, CATIA. Mais especificamente hoje, falando um pouco mais a respeito de como usar ele, principalmente no meu maior número de aulas que está relacionado à disciplina de AutoCAD. Então, para medir a abertura do ângulo, usamos o transferidor. Então, nós temos esse modelo de transferidor, ok? Nós também temos esse outro modelo de transferidor. Então, esse é um transferidor de 180 graus, esse é um transferidor de 360 graus. Por favor, se vocês forem comprar, dê preferência a esse daqui de 360 graus, ok? Então, para medir a abertura do ângulo, usamos o transferidor. Então, aqui, semi-reta A, semi-reta B. Colocamos o transferidor sobre uma semi-reta de modo que este fique alinhada com o zero. Então, lembre-se sempre, a hora que vocês forem posicionar o transferidor, do zero e o 360, estarem nessa direção aqui, para a direita, ok? Para medir a abertura do ângulo, usamos o transferidor. Semi-reta A, semi-reta B. Verificamos em que grau passa a outra semi-reta. Então aqui, no caso, a semi-reta está no ângulo de 90. Aqui, está marcando 90. Aqui, já modificamos a semi-reta e ela está marcando 60 graus. Aqui já modificamos novamente a semi-reta e ela está marcando um ângulo de 130 graus. E aqui, a semi-reta está bem aqui, 0, 180, marcando 180 graus. Classificar o ângulo quanto à medida da abertura entre as duas semi-retas. Então, semi-reta A e semi-reta B. Semi-reta A estando no 90, se o ângulo mede 90 graus, nós chamamos de ângulo reto, ok? Aqui, a nossa semi-reta aqui, ela está marcando 60 graus. Se o ângulo mede menos de 90 graus, um exemplo, poderia ser 80, 85, 70, ou seja, do 0 até o 89. Então, se o ângulo mede menos de 90 graus, nós chamamos ele de ângulo agudo. E aqui, na semi-reta aqui, ela está marcando 130. Se o ângulo mede mais de 90 graus, chama-se ângulo obtuso. Detalhe, mais de 90 graus, porém menor que 180, ok? Se o ângulo mede 180 graus, chama-se ângulo raso. Aqui, no caso aqui, minha semi-reta aqui, identificada aqui na cor vermelha, está marcando 180. Se o ângulo mede mais de 180 graus, chama-se ângulo côncavo. Ou seja, começa o 0 aqui, 90 aqui, 180 aqui, para baixo do 180. Então aqui, está marcando 210 graus. Então, conhecido como ângulo côncavo. Medir a abertura dos ângulos em polígonos. Aqui, marcando 90 graus, ângulo reto. Marcando 60 graus, ângulo agudo. Marcando 110 graus, ângulo obtuso. Marcando 220 graus, aqui, ângulo côncavo. E aqui, tem mais uma pequena dica aqui, ou seja, uma revisão para ver se você entendeu. Qualquer coisa você retorna esse vídeo e assiste mais algumas vezes, você vai ficar craque. Apesar que eu sempre falo que a prática leva à perfeição. Então, por favor, dê preferência às geometrias que tenham ângulo e pratique com transferidor. Então aqui, semi-reta A, semi-reta B, o ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, ou seja, é um ângulo reto. Aqui, semi-reta C, semi-reta D. Esse ângulo aqui,
um ângulo agudo, ó, que ele é menor que 90 graus. Classificar o ângulo quanto à medida da abertura entre as duas semi-retas, ó. De novo aqui, ó, mais de 90 graus. Eu dou o nome a ele de ângulo obtuso. E se o ângulo mede 180 graus, chama-se ângulo raso. Classificar o ângulo formado pela abertura entre os ponteiros do relógio. Os ponteiros do relógio formam um ângulo de 90 graus, ó. Então, mais uma vez, ó, ele é um ângulo reto. Aqui, ó, classificar o ângulo formado pela abertura entre os ponteiros do relógio, ó. Modifiquei aqui os ponteiros do relógio. E se você for analisar, isso aqui é um ângulo agudo. Por quê? Porque eles formam um ângulo de 55 graus. Os ponteiros do relógio agora formam um ângulo de 160 graus. Perfeito? Então, um ângulo de 160 graus, ou seja, ele é um ângulo obtuso. E aqui, ele é um ângulo raso. Por quê? Porque ele está marcando exatamente 180 graus. Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado aí. Mais pra frente eu vou estar passando o nome de alguns aplicativos da Apple Store para vocês baixarem no smartphone de vocês. Vocês também podem baixar do Google Play. E esses aplicativos são bem interessantes, porque se você não tem um transferidor de graus, eles vão ser muito úteis para vocês localizarem o ângulo, o grau de determinada geometria de determinada peça. Por hoje é só, um grande abraço e até mais.